Nesse vídeo você vai aprender mais sobre fundos de investimentos, tudo que você precisa saber para fazer uma boa escolha, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de investimentos. Vamos lá. Muito bem, pessoal, sou Hamilton Ribas, trabalho no mercado financeiro há cerca de 15 anos, sou analista de investimentos, CNPI, e se você não está inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo, toque o sininho, dê o like e pode compartilhar à vontade esse conteúdo. O que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento é uma união de investidores. Esses investidores, eles não têm muita habilidade para operar por conta própria. Eles não têm tempo, não têm conhecimento, não têm estômago para aguentar ali o vai e vem das ações. E eles delegam essa função de observar o mercado, de selecionar, de comprar e vender. Eles delegam, né? Eles passam, transferem para um gestor, um profissional de mercado certificado que vai tomar as boas decisões, né, de compra e venda para o investidor. Então é uma reunião de investidores que tem o objetivo comum de terem seu dinheiro gerido por um profissional. Nós temos três figuras nesse tipo de fundo, né, nesse tipo de investimento. A primeira figura é o custodiante. O custodiante é quem vai fazer a custódia, que vai armazenar lá os seus ativos financeiros dentro do fundo. É uma figura que é importante, precisa ter. A segunda figura a gente chama de administrador. Ele vai cuidar, por exemplo, se as taxas de administração estão sendo cobradas corretamente, se a taxa de performance, né, ele vai também zelar pelo bom funcionamento desse fundo. E a terceira figura, mais importante de todas, na minha opinião, é o gestor. É ele a cabeça do negócio. É ele que vai tomar conta, vai observar o mercado o dia inteiro, vai estar ali vendo o que está bom para comprar e vender. Ele vai estar se estressando o dia para deixar você mais tranquilo, para ter o seu dinheiro gerido por ele. Então ele é a figura mais relevante desse negócio, o gestor. Tem que ser certificado pela Anbima, que é um órgão regulador dessa profissão. Ele tem que ter o certificado chamado CGA, Certificado de Gestor Anbima. E aí nós temos quatro classes de fundos. A primeira classe de fundo são os fundos de renda fixa. Basicamente, você tem 100% dos seus investimentos compostos por renda fixa. Debênture, título tesouro direto, CDB, LCI, LCA, FDIC. O gestor vai pegar seu dinheiro e vai alocar nesses tipos de investimentos dentro desse fundo. Lembrando que quando você investe no fundo, você está investindo nos ativos de forma indireta, porque você compra as chamadas cotas. Por exemplo, você compra uma cota de um fundo, começa em R$1 o valor da cota. Você compra 1000 cotas a R$1, você tem lá R$1000 em cotas de fundo e essa cota vai subindo e caindo, né? De R$1, sei lá, vai para 2, para 3, para 4, ela valoriza 100% ou diminui de valor 30, 40%, depende da assertividade do gestor que vai tomar essa decisão para você. Então essas cotas vão oscilar, começa em R$1 quando o fundo abre para o mercado e vai oscilando para cima e para baixo. Então essa investimento de renda fixa, esse fundo de renda fixa, ele é bem mais estável, ele não tem oscilação, ele é para conservar patrimônio, não é para você ficar rico, não dá para depender de fundo de renda fixa para você ficar rico, principalmente no curto prazo, é para conservar patrimônio, para ganhar ali em torno de 110% do CDI, né, 115% em alguns casos mais atípicos. Agora a segunda classe de fundo, a gente chama de fundo multimercado, que é quando você tem a livre escolha para selecionar tanto renda fixa quanto para ações, tá? O chamado multimercado. A terceira classe são os fundos de ações. 67% desse fundo precisa estar em ações, precisa comprar ali as ações, né, que tem aí a oscilação. Então assim, a cota do fundo que vai estar atrelada ao bom desempenho dessas ações selecionadas pelo gestor vai subir e vai cair com uma velocidade um pouco maior do que o fundo de renda fixa, né? Obviamente. E até do que o fundo multimercado, que vai estar combinando renda fixa e ações. Então o fundo de ações, ele tem uma possibilidade de rendimento muito maior do que um fundo de renda fixa ou multimercado, porque oscila bastante. E a quarta categoria de fundo de investimento é o chamado fundo cambial, onde o gestor precisa ter pelo menos 80% dos seus ativos compostos por ativos estrangeiros. Dentro do fundo, pelo menos 80% tem que estar em ativos estrangeiros para ele ser caracterizado como fundo cambial. Os fundos podem ser abertos ou fechados. Abertos é quando você pode comprar as cotas ou vender a qualquer momento. Você chega lá na prateleira da corretora ou direto no fundo e compra. Os fechados, eles têm um prazo para abrir. Então, às vezes, você vai ver o fundo fechado que só em 6 e 6 meses abre possibilidade de você ser investidor e aí gira aquele alvoroço para poder comprar. Então, são essas duas categorias, né? Abertos ou fechados. Questão de taxas, muito relevante. Taxas, pessoal, nós temos a taxa de administração, que é uma taxa que você paga para ter seu dinheiro gerido por esse gestor. Na taxa do fundo de renda fixa vai girar em torno de 0% ou até 2% no fundo de renda fixa. Por quê? Tem alguns grandes bancos que cobram até 2%, fuja deles.
eles falam assim, pode entrar aqui com 50 reais, com 30 reais, e facilita a entrada, obviamente, só que a taxa de gestão, taxa de administração, é muito mais cara. Então uma taxa razoável para você investir num fundo de renda fixa, em torno de 0,3% ao ano. Coloca ali R$1.000, vai pagar R$3, tá? Esse é o cálculo, 10 mil, R$30. E aí no fundo de renda variável, fundo de ações, a taxa geralmente vai de 0,5% até 3%, eu já vi até 4% sendo cobrado ao ano, taxa de administração ao ano. Depende muito da performance, não dá para você só tomar uma boa decisão com base na taxa de administração, porque às vezes o fundo ele rende muito mais do que os outros, cobra mais por isso, porque ele tem uma performance maior. Então a taxa de administração, no caso dos fundos de ações, em média 2% ao ano. E temos o segundo tipo de taxa, que é a taxa de performance, que é um bônus dado para o gestor por um bom desempenho. Então, por exemplo, o fundo de renda fixa, se ele superar o que a gente chama de benchmark, mais um conceito legal para você entender, é como se fosse um indicador de referência. No caso de fundo de renda fixa, a gente usa o CDI. O CDI, por exemplo, do 10%. Se o fundo bater o CDI, der 12% ao ano, o que quer dizer? Que ele superou em 2%. Desses 2%, o gestor ele vai cobrar 20%. Então, faça um cálculo. 20% sobre esse êxito de 2%, nós estamos falando de 0,4%. Esse 0,4 vai ser a taxa de performance que você, investidor, vai pagar para a gestora do fundo, porque ele superou o benchmark, né, o índice de referência que era o CDI, no caso de fundo de renda fixa. No caso de fundo de ações, geralmente a gente usa o Ibovespa. Então pega no ano aí uma valorização de 30% Ibovespa, se o fundo render 50%, a gente tem um prêmio de 20%, né, de 30 para 50, 20%. Se cobrar, nesse caso, 20% sobre o que excedeu o benchmark, estamos falando em 4% de taxa de performance que você vai pagar pro gestor, por ele ter um êxito de 20% sobre o benchmark. Ficou muito confuso? Volte um pouquinho, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você está chegando agora nesse mundo do mercado financeiro, eu sei, pode parecer um pouquinho complicado, mas estamos aqui para te ajudar, tá? Fique tranquilo. E agora nós temos a seguinte questão. Nós temos o terceiro tipo de taxa, que é o come cotas. Come cotas, pessoal, não tem segredo. É uma antecipação do imposto de renda que você vai ter que pagar lá na frente. Então, semestralmente, período de maio e novembro, vai ter essa antecipação do imposto de renda. Então, vamos supor que você ganhe R$1.000 e tenha que pagar lá na frente 15% sobre imposto. Então, R$150 já vai ser abatido do seu valor de cota, né? Você tem lá 10 mil, esses R$150 que é o imposto, ele vai ser abatido desses 10 mil no final de maio e no final de novembro. E vai diminuir o seu patrimônio. Tem fundo que já não cobra o come cotas. Tem alguns que cobram, outros que não. E no longo prazo, a gente prefere que não tenha come cotas, porque seu patrimônio é desvalorizado, né? Em relação ao imposto de renda que é devido. E aí você vai ter um patrimônio menor para poder valorizar. Procura analisar bem, mas também não é um pensamento fechado. Só porque tem come cotas eu não vou entrar. Não é bem por aí, tá? Analise, porque se o fundo tiver uma performance muito boa, mesmo com o come cotas, vale a pena, entendeu? Agora, o quarto tipo de taxa é a taxa de entrada e saída, que é quando você tem uma diminuição do seu valor quando você aplica no fundo, ou uma diminuição do valor quando você resgata o dinheiro para você. Isso já está caindo em desuso, poucos fundos possuem, mas fique de olho também nesse quarto tipo de taxa. Em questão de valores, quais são os valores mínimos e máximos? No fundo de ações, em torno de R$500, R$1.000 é o mínimo aí que você vai ver em média no mercado para poder participar já do fundo, tá? E tem alguns fundos que vão pedir 100 mil, 200 mil, isso às vezes acontece. Não quer dizer que ele seja bom ou ruim, só uma exigência do próprio fundo de investimento. E não tem valor máximo, você pode colocar 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões, não existe o valor máximo de aplicação no fundo. Uma questão importante é o prazo de liquidação, prazo de cotização, prazo de resgate, ó. 3 informações importantes aí. Pô, Milton, você tá falando muita coisa técnica, complexa, mas fique tranquilo, como eu falei, vou tentar facilitar e se você tiver dúvida, deixe seu comentário. Esse é apenas um vídeo introdutório do assunto, tá? E você, com o tempo, você vai pegar isso aí rapidinho. E aí, quando você quer tirar o dinheiro do fundo, a gente tem o prazo de cotização e o prazo de resgate. O que significa? Vamos supor que você pediu hoje. A cotização é o prazo que o fundo pede para transformar, no caso, a cotização do resgate. É transformar ele em dinheiro. Você vai vender as ações, o gestor vai fazer para você e vai transformar em dinheiro. Depois que transforma em dinheiro, aí tem o prazo de resgate. Então são duas informações, tipo, vendeu, pediu hoje o resgate, vai ter lá, sei lá, 10 dias para transformar em resgate, ou seja, a cotização do resgate, para você saber qual é o valor que efetivamente
você vai receber, e depois que você sabe o valor que você vai receber, ou seja, já cotizou o resgate, aí vem o resgate efetivamente para sua conta, tá? Fundo de ações, eles costumam ter um prazo aí de 15 dias, 30 dias, alguns fundos de ações até 6 meses, eu já vi isso acontecer. Não quer dizer que ele seja bom ou ruim, mas se você, por exemplo, compra uma cota de um fundo e você tem necessidade, reserva de emergência, um exemplo, precisa tirar a qualquer momento, já não vale a pena você ficar trancado por 6 meses. Você vai ficar esperando 6 meses para cotizar seu resgate? Não, então já não faz sentido, tá? Até dá, mas você vai ter que pagar um pênalti, a corretora vai cobrar uma taxa de você e tal, e geralmente é muito maior do que o rendimento que você já teve, caso você tenha essa necessidade rápida. Então, pessoal, fique de olho nisso daí na hora de selecionar também um fundo. E agora eu vou falar das vantagens e desvantagens. Primeira vantagem, você já deve saber, é a comodidade. Pô, você não precisa ficar o dia inteiro lá com essas 4 telas olhando o mercado. Você deixa seu dinheiro, o gestor vai fazer para você. Você vai ter uma gestão profissional. Não quer dizer que ele não vai errar também. Tem fundos que até micam. Tem fundos que saem da prateleira de corretora. Sabia disso? É importante saber. Sendo a gestão por um profissional, não quer dizer que ele não vai errar. Em alguns momentos as cotas vão desvalorizar. Se você já está nesse mercado aí pelo menos uns 10 anos, você já deve ter visto fundos de investimentos que hoje ninguém comenta mais. Fique esperto quanto a isso. É uma vantagem ter um gestor profissional, mas não venere um gestor de fundo. Ele está querendo tomar boas decisões, obviamente, senão ele não teria sentido abrir o fundo, mas em alguns momentos ele pode ter cota negativa, principalmente se for um fundo de renda variável, tá? Então você tem essa possibilidade de comodismo, gestão por um profissional e a diversificação de patrimônio. Pô, você tem um dinheiro gerido de diversas maneiras. Se explodir a cota do fundo, você consegue ter um rendimento junto com ele. Desvantagens: você não sabe o que o gestor vai estar fazendo, então você tem que confiar nele, né? Você não vai ter acesso aos tipos de investimentos que esse fundo faz. Outra desvantagem é que as altas taxas podem te prejudicar, fique de olho nas taxas, tá? Outra desvantagem é que não tem o FGC, não tem o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se quebrar um fundo, você não tem segurança do FGC. Não quer dizer que seja ruim, porque os ativos que o fundo investe, eles sim possuem FGC. Indiretamente, no caso, você acaba tendo essa garantia de até 250 mil por CPF, né? O FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E para fechar, como que você pode selecionar um bom fundo dentre vários que eu citei? Uma questão bem importante é você olhar as taxas, se elas são justas, se elas são equilibradas, né? Fundo de renda fixa não vai pagar mais de 1% ao ano, fundo de ações não vai pagar mais de 3% ao ano. Outra questão importante, conhecer o gestor, conhecer a cabeça do gestor, como que ele pensa sobre o mercado financeiro. Não vá somente pela taxa de rentabilidade. Eu sei que você fica tentado em ver qual fundo que mais rendeu no passado, mas lembre-se, a taxa de rentabilidade já foi, é um passado, não quer dizer que vai repetir no futuro, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Obviamente que esse fundo, se ele tiver 2 anos de performance, pelo menos 2 anos, performance acumulada positiva, já é um indício. Não vai analisar um fundo com apenas 1 mês, 2 meses, sei lá, ele tomou uma decisão bem acertada, rendeu 20%, no outro mês já perdeu 10, já perdeu 15, então isso você tem que analisar pelo menos 2 anos aí de prazo para ter uma boa decisão, né, na escolha desse fundo. E também você pode ter uma noção da carteira do fundo, né? Você não vai ter acesso a todos os investimentos que o fundo faz, mas tem uma composição do portfólio que a gente chama ali, 30% estão em ativos ligados ao exterior, 30% tesouro direto e mais 40% em ativos brasileiros, em derivativos. Isso dá para você saber também, dá uma confiabilidade maior na hora de selecionar entre um fundo e outro. Você pode investir diretamente pela própria gestora, né? Ela faz lá o cadastro seu, você manda o dinheiro para ela e a própria gestora compra e vende as cotas para você, ou você pode fazer indiretamente via uma corretora, né? Uma intermediadora, que aí basicamente você vai lá, liga na corretora e fala assim, ó, quero investir nesse fundo, compra as cotas para mim, ou se você quiser, entra no próprio home broker da corretora, né, na plataforma ali, você já vai ter uma lista gigante de fundos para você selecionar. E a grande novidade que eu prometi no começo do vídeo, que nós estamos abrindo o nosso fundo de investimentos. Queremos que você seja também um dos pioneiros. Nós vamos colocar em prática toda a experiência, toda a bagagem no mercado financeiro, como agente autônomo, como educador, como analista de investimentos. Para esse perfil de investidor que não tem tempo de aplicar, né, os conceitos que a gente ensina, não tem estômago, já tentou por conta própria, já perdeu na bolsa, enfim, todas as decisões vão ser
ser tomadas por nós, no caso seremos os gestores desse fundo de investimento. Então se você tem interesse em saber mais sobre essa nova proposta, esse novo projeto de fundo de investimentos, para você ter uma possibilidade de ganhar mais dinheiro com essa comodidade, uma gestão profissional, você que já tentou de forma autônoma, diversificar sua renda, então você vai clicar no link embaixo do vídeo, vai ser direcionado para o site hrinvestimentos.com.br, ou se você quiser, entra diretamente aí, hrinvestimentos.com.br, lá você vai ter todas as informações de taxa, expectativa de retorno, composição do fundo, experiência nossa, e você pode colocar o recurso, aloca lá o recurso que você deseja investir nesse fundo. Se tiver dúvida, fala com a nossa equipe, a gente atende vocês por WhatsApp, telefone, aqui a gente bem humanizado. Então não perca a oportunidade de você fazer parte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!